Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse. O pastor Marcelo me passou o tema, né? Os irmãos começaram, acho que vocês falaram, pelo que o pastor me disse aqui, sobre a igreja de Éfeso, né? Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna, que vem logo depois de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Não, então não vou não. Apocalipse 2, verso 8. Eu só vou fazer igual o pastor Eduardo. O pastor Eduardo, ele usa essas máscaras aqui, ele dobra essa parte de baixo para poder respirar, né? É que ela tranca bastante, então às vezes falta um pouco de ar. Então, para não ficar sem nada, eu vou ficar dessa forma aqui. Eu acho que esteticamente não está muito bonito não, né, irmãos? Não está ajudando muito não, né? Verso 8... Não dá jogo. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você esteja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Falar de Apocalipse, todo texto que a gente usa para falar de Apocalipse é difícil, porque muitas das mensagens extraídas do livro do Apocalipse depende muito de interpretação. Então, se a gente for procurar, é claro que nós, como a nossa instituição que nós pertencemos, a linha teológica que nós temos, ela tem um padrão, mas se você for fazer uma pesquisa sobre vários assuntos do livro de Apocalipse, você vai ver que inúmeras pessoas, e teólogos, historiadores, eles um vai estar falando de um jeito, outro vai estar falando de outro jeito. Existe muita diversidade de interpretações. E sempre é complexo falar, e eu tomo muito cuidado em dizer assim, zetai, né? É certeza que é isso, né? Porque, às vezes, a minha interpretação com relação a algum assunto, ela não está tão correta conforme deveria ser. Mesmo que a gente estude, mesmo que a gente tenha um pouco de conhecimento, mesmo que você faça teologia, a gente tem que sempre ter humildade para saber que você não sabe tudo, e dependência em Deus também e no Espírito Santo. A gente em Moca, a gente está fazendo um estudo sobre as cartas do Apocalipse também, as igrejas, as 7, né? Inclusive, a última que foi falada foi Esmirna. E fui eu que ministrei, e eu fiquei tentado a trazer a mesma mensagem para cá, porque já estava pronta, né, irmãos? Então estava fácil, né? Até quando o Marcelo falou, eu falei, opa, já tá pronto, né? Só que eu fui novamente meditar no texto, e eu fiz questão de poder escrever um pouco sobre aquilo que eu li novamente. Por isso que eu falo que a questão da interpretação,
é um pouco perigosa, né? Da gente chegar e falar assim, não, certeza que é isso. É claro que existem alguns pontos que elas são bases do cristianismo, que eles são inegociáveis. Tem coisas que são inegociáveis, que nunca vão mudar. Mas tem coisas que elas dependem de interpretação. E tem coisas que, em algum momento, gera dúvida no nosso coração, porque o que a gente estuda, por exemplo? Né? Todo pregador, todo pastor, ou todo ensinador, talvez eu não seja nenhum desses daí, mas todas as pessoas que vão estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, elas vão estudar com base no estudo de alguém. Com base na interpretação de alguém, por mais que seja uma pessoa de um nível alto de entendimento, de conhecimento, de credibilidade, mas ela vai estudar a Palavra de Deus com base no texto que alguém estudou, que alguém interpretou. A teologia é isso. Você vai estudar a teologia ela é a base de um ensinamento que alguém ou algumas pessoas estudaram e chegaram a um consenso com relação àquilo. Então, eu queria trazer hoje algumas coisas o que é importante, por exemplo, quando a gente vai estudar a Bíblia, não olhar só aquilo que a gente gosta e nem só aquilo que a gente entende que é a verdade. Tem coisas que acrescentam para a nossa vida, coisas que não fazem parte da nossa linha teológica. Não que a gente deva seguir isso, mas fazem parte porque para todo estudo, você tem que estudar sobre tudo. Você precisa saber até o que vai contra você, para você ter um conteúdo bom para você poder falar. Então, eu queria hoje compartilhar algumas coisas que os historiadores, que as pessoas, que os teólogos falam pouco. Não tem como a gente falar muito, porque é rápido. Mas algumas coisas que eu acho que é importante, talvez, a gente pensar sobre isso. Por exemplo, o que as cartas são? Sobre o que está sendo falado? Essa mensagem é uma mensagem só para o tempo, aquele tempo que foi falado direto para eles? É uma mensagem que ela vai abranger mais pessoas? É uma mensagem que está limitada a uma cultura? É uma mensagem que está limitada a um tempo, a um grupo de pessoas? Ou ela serve para mais pessoas? Então, alguns dizem que existe uma representatividade profética dessas cartas. Eu vou tentar ser um pouquinho mais assim, simples para a gente poder entender. O que seria... Irmãos, desculpa porque está bem difícil falar com a máscara. O que seria essa representatividade profética? Então, cada carta que você vai ler ali, ela vai estar falando de um assunto diferente. Cada uma delas vai estar falando de um assunto diferente. Cada uma tem um tema diferente, cada uma tem uma repreensão diferente, uma correção, um prêmio diferente. Cada uma vai estar falando de um assunto. Então, essa representatividade profética, alguns entendem assim. Por exemplo, que a carta à igreja de Éfeso, que foi a primeira a que vocês estudaram, que ela representa a igreja apostólica que foi do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. A que nós vamos estudar hoje, que é Esmirna, eu estou falando só de representatividade profética e interpretação de algumas pessoas com relação às cartas. Então, Esmirna representa a igreja perseguida e a igreja dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 312. Isso é só representatividade profética, irmãos. Entende? É só... Alguém entendeu assim que as cartas elas fazem parte de períodos da igreja, desde o início do cristianismo até a volta de Jesus Cristo. Aí, a representatividade da carta à igreja de Pérgamo representa a igreja que se uniu ou se casou com o Estado. Quando, por exemplo, a gente você tem aqui a gente não tem esse caso, e raramente a gente vê isso no nosso contexto onde a gente vive, por exemplo. Mas, por exemplo, se a gente falar assim, fulano de tal tem 2 esposas, ele é o quê? Como que é a palavra técnica para isso, irmãos, lembram? Bígamo. Se ele tem uma esposa só, como nós, que tem que ser o normal, né? É o quê? É fiel. Ele é polígamo, né? É verdade. Faz parte, né? É a melhor resposta que deveria ser, né?
Ele é fiel e deve continuar assim, né? Então, ele é polígamo, né? Então, essa palavra tem bígamo, tem o gamo, bigamo, polígamo. Então, a mesma palavra para Pérgamo. Esse mesmo sentido do gamo quer dizer que se uniu a alguém. E aqui, no caso, a representatividade é que Pérgamo se uniu ao Estado. Né? Se fez um casamento com o Estado, e isso vai do ano 313 ao ano 590. Aí a quarta representatividade profética, Tiatira, que representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, do ano 590 ao ano 1517. A quinta carta, representatividade profética, Sardes, que representa a igreja da Reforma. Ou melhor, a igreja da pré-reforma, porque a Sardes é a igreja que estava morta, tinha nome de vivos, mas tem nome de que vive, mas está morta, não é? Então, se a gente falar depois da reforma, não, porque depois da reforma a igreja estava viva. Mas antes da reforma, a representatividade profética era essa, segundo alguns entendem assim. Filadélfia, a sexta igreja, a representatividade dela, alguns entendem que ela representa a igreja missionária, que vai do ano 1730 a 1900. Eu sei que é um pouco cansativo isso, né, irmão? Mas é importante a gente ver o que as pessoas estão pensando e estudando sobre isso. E Laodiceia representa a igreja apóstata, que vai do ano 1900 até a volta de Cristo. Tanto Filadélfia como Laodiceia, eles colocam até a volta de Cristo, porque eles entendem que, de algum tempo para cá, a igreja, ela tanto vai ter pessoas que vão ser como Filadélfia, pessoas que se doam, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que são casadas com um marido só, igual a irmã disse aqui, mas no sentido de uma igreja casada com Cristo. E também entende que nesse tempo misturado vai ter uma igreja idólatra, uma igreja apóstata, uma igreja que se afastou do noivo. Então, por isso que existe... Então, isso são interpretações com relação a isso. Outra coisa que a gente precisa pensar é que a mensagem da igreja a Esmirna, e não só a Esmirna como todas as outras, ela é uma mensagem contemporânea, no sentido de que a igreja de Esmirna, assim como a de Éfeso, elas existiam. Eram igrejas verdadeiras, eram igrejas... Não é um texto bíblico simbólico mostrando apenas simbolicamente uma mensagem que é para ser dada. Assim como, por exemplo, uma parábola. Uma parábola não era uma coisa que existia. Parábola era uma coisa que o próprio Cristo criava para trazer um ensinamento. Então, a igreja aqui não é algo simbólico. A igreja existia. De forma contemporânea, ela existia. Existia a igreja de Esmirna. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso. Se a gente for lá no capítulo, acho que 19, se eu não estou enganado, de Atos, você vai ver lá a igreja queimando muitos livros. E o valor era um valor, até eu não lembro agora, mas um valor muito alto se fosse trazido para os nossos dias. Porque a igreja, eram livros que não agradavam a Deus, e eles, por amor à obra, eles se doaram, eles se despiram de tudo que eles tinham. Então, a igreja do amor, tanto que a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que foi estudada aqui, é a igreja que foi pastoreada por Timóteo, pelo apóstolo João, então é a igreja do amor. Por isso que quando o Senhor vai falar com ela, ele fala assim, vocês estão fazendo tudo perfeito, a única coisa que vocês erraram é que vocês perderam o primeiro amor. Volta lá, conserta e continua, porque está tudo bom. Não está ruim, está bom. Mas perderam o primeiro amor. Então volta lá, arrepende-te, vê onde caiu. Então era uma igreja contemporânea. Era a igreja, naquele tempo a igreja existia, ela estava lá e ela precisava dessa mensagem. Então, outra interpretação que a gente tem que ter, que a mensagem da igreja, além de contemporânea, ela servia para aquele tempo, mas ela é uma mensagem atemporal, ou seja, ela serve para todos os tempos. Existe texto na Bíblia, irmãos, e talvez nem todos concordem com isso, mas existe texto bíblicos que não servem para nós, para esse tempo. Existem mensagens na Bíblia que não servem para nós, nesse tempo, como que eu vou dizer isso? Não serve diretamente para nós. Tem coisas que eram diretamente para o povo judeu. Existem rituais que hoje até são feitos. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui, por exemplo. Talvez você já viu isso aqui, dentro das igrejas mais novas de agora.
alguém tocando um shofar. Aquilo lá não faz sentido para os nossos dias de hoje. Aquilo lá era um instrumento até de guerra para o tempo de Jesus Cristo, dos tempos antigos. Para esse tempo de agora não serve mais. Existem até algumas coisas que eu não vou tocar, porque eu sei que vai causar polêmica aqui, não é o caso a gente trazer polêmica, mas existem outros assuntos que não fazem parte da nossa realidade. Agora, essa mensagem é uma mensagem que veio depois da ressurreição de Cristo. É a mensagem que Jesus traz através da vida de João, uma revelação. E essa revelação é uma revelação atemporal. Ela serve para aqueles dias, para as igrejas que estavam lá na Ásia Menor, mas também serve para nós que estamos hoje aqui. Então, ela é uma mensagem atemporal. E é uma mensagem que se repete, talvez, desde do início da era de Cristo até o dia de hoje. Ela repete. Se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, olha como é que ela se repete. Vamos pegar Éfeso, que é a primeira igreja. Quanto tempo que os irmãos estão dentro da igreja, e os irmãos perceberam e ouviram que em algum momento Deus precisava exortar a igreja ao primeiro amor, e dizer assim, se arrependam, voltem ao primeiro amor, toda a igreja. Quantas vezes durante a sua caminhada cristã você ouviu um período desse dentro da igreja? Muitas vezes. Quantas vezes nós ouvimos mensagem, como a mensagem daquela igreja, que ele dizia assim, vocês precisam colocar colírio no olho de vocês, porque o olho de vocês está vendo coisas carnais, troquem as vestes de vocês. Essa mensagem é para a igreja lá, mas também é para o nosso tempo. Quantas vezes não sei você, mas quantas vezes eu precisei ouvir essa mensagem? De Deus falar assim, Emerson, abre os seus olhos estão vendo coisas más, deixa eu pingar colírio no seu olho, para que você tenha uma visão espiritual das coisas. Quantas vezes eu estava com vestes espirituais que precisavam ser trocadas, e o Senhor falou assim, assim não dá para você continuar. Se você continuar assim, o seu fim é trágico. E o Senhor me exortava e mudava as minhas vestes. Nós vimos isso, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas. Talvez hoje, você está ouvindo eu falar aqui, está falando assim, eu preciso disso hoje. Por quê? Porque é uma mensagem que se repete. As condições dela se repetiu lá atrás e ela continua se repetindo. Por isso que ela é uma mensagem atemporal. E é por isso que nós precisamos. Por que no final de todas as cartas, ele termina dizendo assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante a gente entender o que o Espírito diz à igreja. A igreja individual, eu tentei até dar um pouco de medo falar igreja individual, porque eu vou colocar um parênteses bem grande, um aspas aí bem grande na igreja individual, porque eu acho que não existe a igreja individual. A gente fala assim, eu sou a igreja. Isso não é bíblico, falar eu sou a igreja. Porque Jesus, quando ele foi falar da igreja, ele usou um corpo. Então, a igreja é um corpo, não tem como ser igreja sozinho. Mas eu digo assim, às vezes, como membro da igreja, o Senhor tem uma palavra específica. Às vezes você está num culto, e um pastor Marcelo está pregando aqui, a mensagem vai para o irmão lá de um jeito, segundo a necessidade que Deus queria falar com ele. Às vezes a mensagem vai para o irmão lá do outro jeito, segundo a necessidade, a mesma mensagem, segundo a necessidade que Deus queria falar com ele. Porque a mensagem ela vai para o indivíduo, a mensagem ela também vai para a congregação. Às vezes a mensagem é para a congregação de Deus, às vezes é específica para essa igreja aqui. É por isso que às vezes não dá para o pastor Marcelo pegar aqui a mensagem que Deus fez queimar no coração dele e pregar aqui, e a mesma essência, não é que não pode, pode. Mas às vezes a mensagem era específica para cá. Às vezes Deus queria tratar com os membros da igreja de Deus, porque é uma mensagem específica. Às vezes é individual, às vezes é só com a irmã, a palavra é só com a irmã. Eu já tive impressão, assim, não sei você, de estar no culto e parece que Deus chamou o pastor hoje e falou só sobre a minha vida para ele, e ele está falando tudo para mim. Por quê? Porque às vezes a mensagem é individual. Às vezes a mensagem não é individual, às vezes a mensagem é congregacional. Às vezes é para todo mundo. E às vezes a mensagem é universal, às vezes é a mensagem para a igreja do Senhor na terra. Então é importante a gente entender que quando ele diz assim, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, não basta ter ouvido, irmãos. Além de ter ouvido, tem que ouvir. Parece que é estranho falar assim, mas se eu tenho ouvido, eu ouço. Mas esse ouvir que é muito mais profundo do que você escutar.
Então ele diz assim, a todas as cartas, aquele que tem ouvido, ouça. Porque às vezes, olha só, pode ver que cada mensagem das 7 era diferente, né? Todas as 7 eram diferentes. Às vezes eu penso assim, eu preciso que o Senhor abra a porta, porque é aquele que abre e ninguém fecha. Né? Uma das cartas diz isso, né? Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. E eu estou lá assim orando, Senhor, abre a porta. Aí Deus está no céu falando assim, eu não abro porque fui eu que fechei, para te corrigir. Às vezes, eu tô falando, Senhor, pinga a colírio no meu olho, porque meu olho está em pecado, eu estou mal. E aí Deus está falando assim, não, agora eu quero abrir a porta para você. Eu quero que a porta esteja aberta para que a minha vontade prevaleça na sua vida. Porque eu sou aquele que abre e fecha. Então é importante eu entender o que o Espírito está dizendo para a igreja. Seja você individual, seja a igreja congregação, ou seja a igreja do Senhor na terra. E nessa carta específica, eu disse aqui isso aqui em Moca, que a carta à igreja de Esmirna, talvez fosse falar assim, para os irmãos, colocasse uma prateleira ali com as 7 mensagens. Eu acredito que ninguém escolheria. Eu acho que seria mais fácil, eu, no meu caso, escolher a de Éfeso, volta, te arrepende, do que escolher essa aqui. Essa aqui não tem repreensão nenhuma, mas ela não é a carta fácil de escolher. Nem um pouco. Porque todas as cartas, elas falam, a gente pode pensar assim também. Aí é a interpretação minha aqui. O menor dos menores dos menores. Todas as cartas, elas falam de estações, de tempos. Então, existem tempos na nossa vida que a gente precisa ouvir um certo tipo de mensagem. E não vai mudar, vai ser essa mensagem, porque Deus, Ele é soberano. E essa aqui, ela fala de uma estação muito difícil, que é a estação do sofrimento. E não é sofrimento por sofrer, é sofrimento por propósito. E além de tudo ainda, é uma igreja que vai sofrer e que não vai receber livramento na terra. Então, se colocasse as 7 na prateleira, seria muito difícil a gente falar assim, eu quero Esmirna. Talvez a gente até escolheria aquela... Não é muito legal essa não, né? Mas talvez a gente até escolheria que está quente, está fria, está morna, não está muito... Não está nem quente nem fria, está morna. Porque ainda dá, talvez, dá para dar um jeito ali. Então, essa aqui talvez seria, para muitos de nós, a última a ser escolhida. Então, se ele está dizendo assim, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, o que é que o Senhor está falando? E aí, agora é rápido aqui. As mensagens, elas são complexas, mas elas são rápidas. Ela tem uma mensagem direta para nós. O que é que o Senhor está falando para essa igreja? E talvez hoje essa igreja seja você aqui, que esteja precisando ouvir isso. Talvez não. Talvez você não precise ouvir isso, ou precisa ouvir para entender o que aconteceu. Ou talvez precise ouvir para quando acontecer você estar preparado e saber que mensagem o Senhor tem para você nessa estação. O que é que o Senhor fala para essa igreja? Ele começa dizendo o seguinte, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último. Ele está falando de Jesus, não é? Primeiro e último. João disse isso. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Certo? Então ele está falando assim, essa carta, essa mensagem, quem está falando é Jesus. Jesus falava com a igreja de Esmirna. E Jesus fala com a igreja de Josso também. Jesus falava uma mensagem específica para Éfeso.
E Jesus fala para mim e para você uma mensagem específica também, porque Ele é o primeiro, Ele teve desde o início. E Ele não teve só no início e foi descansar, e aí agora Ele volta só no final para arrebatar a igreja. Jesus diz no capítulo 28 de Mateus, no final, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo Jesus que falou com Esmirna é o mesmo Jesus que fala comigo e com você hoje. É uma mensagem, essa é a mensagem para nós hoje aqui. O mesmo Jesus que falou comigo e falou com você, é o mesmo Jesus que fala com Esmirna. O mesmo Jesus que falou lá no início da criação do mundo, é aquele que fala conosco até os dias de hoje. Escreve aí, porque quem vai falar agora é o primeiro. E não é só o primeiro, quem vai falar também é o último. Eu tive no início e eu vou estar no final. Eu estou em todos os lugares, em todo o tempo. Eu é quem fala com a igreja. Os irmãos acreditam ainda que é Ele que fala conosco, irmãos? É por isso que, para entender que é Ele que fala conosco, nós precisamos passar pela fase de Éfeso, voltar e se arrepender, porque senão a gente está com o coração frio, sem amor e sem entender o que Ele está falando. E o Senhor está falando nesses dias. A Bíblia não diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé? Nos dias de Noé, Deus falava ou não falava? Então Deus está falando hoje, porque nós estamos nos últimos dias também. Pode ser que muita gente está despreocupado com as coisas espirituais, com a vida com Deus. Mas existem pessoas como Noé na terra, e Deus está falando com pessoas que querem ouvir a sua voz. É por isso que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus ainda está falando, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Lá na sua casa, quando você dobra o joelho, na simplicidade, na necessidade, na sua casa, irmã, nas coisas mais simples, quando nós oramos a Deus, Ele está nos ouvindo e Ele fala conosco. O Senhor ainda fala conosco. Quando nós dobramos os nossos joelhos, o Senhor ainda fala conosco, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Essa é uma mensagem para a igreja de Deus na terra, seja no ano 30, seja no ano 1500, seja no ano 2000, seja em 2022, Deus está falando com a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando conosco. O verbo vivo ainda fala, irmãos. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, e Ele está falando conosco. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Jesus fala com a sua igreja. Por isso que nós precisamos ter ouvido para ouvir o que Ele está falando. A segunda mensagem que Ele diz ainda no verso 8, Ele diz lá: eu sou o primeiro e o último que estive morto e tornou a viver. Quando o Senhor fala isso para nós, eu estive morto, Ele tira de mim, de você, todas as possibilidades de dizer assim: Senhor, eu desisto. Olha para a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Existe alguém que sofreu mais do que o Senhor Jesus? Sendo o que Ele é? Ele tira de nós todas as possibilidades. De eu falar assim: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu desisto. Porque Ele nos mostra o quadro de sofrimento, porque Ele diz: eu estive morto. Só que eu não continuo morto. Eu estou vivo agora. Eu estive morto, mas eu vivi. Ou seja, eu estive morto. Eu sofri. Mas agora eu estou vivo. Então, se você confiar em mim, você vai passar por essa dificuldade, você vai passar por esse sofrimento, você vai passar pela tribulação, sem desistir, e você vai ressuscitar comigo. Essa é a palavra dessa mensagem aqui. Como que eu vou falar assim: Senhor, eu não quero mais? O que muitos têm feito nesses dias. Eu não suporto mais. É muito sofrimento. Como que eu vou falar isso? Se Ele na sua glória deixa o trono, se faz homem, morre em morte de cruz,
Como que eu vou falar se eu tenho que seguir o exemplo dele? Então ele está dizendo assim, eu estive morto, mas eu estou vivo agora. Aí no verso 9 ele diz assim, eu conheço a sua tribulação. É bom você ouvir isso ou não, irmãos? Se a mensagem ela é atemporal, se é para os dias de hoje, é bom você ouvir isso ou não? Ele diz assim, eu conheço as tuas tribulações. Seu marido conhece, mas muito mais do que seu marido, Jesus está dizendo, eu conheço, eu sei o que você passa. Eu não estou indiferente àquilo que está acontecendo na tua vida, eu sei. Eu sei quando você está chorando, quando você está fraco. Eu sei quando você está desanimado, o Senhor está falando, eu conheço as tuas obras. Se a mensagem é atemporal, se ela serve para os nossos dias, Ele está falando para nós, nos dias de hoje, eu conheço quem você é. Eu sei da sua vida, eu sei quem você é lá na sua fábrica, quando você está lá, e você fala assim, o que eu vou fazer com essa situação? Está todo mundo indiferente à minha necessidade. E Ele está falando assim, eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você passa. Eu sei o seu sofrimento. Eu sei também das tuas vitórias. Eu conheço as tuas obras. E aí ele diz, pela qual você está passando a sua pobreza, embora você esteja rico. Irmãos, existem dois pensamentos aqui. Primeiro do ser humano. Ele está dizendo assim, você é pobre, eu conheço as suas obras, eu estou vendo que você é pobre. Só que na minha opinião, e talvez essa opinião valha mais, não? Qual que vale mais? A sua opinião ou a de Jesus? Na minha opinião, Jesus está dizendo, você é rico. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Que nada, nem ninguém... Por isso que um dos inícios dos ensinamentos de Jesus ali é não julga. Não julgueis ninguém. Porque quando eu digo assim, está condenado, Jesus fala assim, não está condenado, eu vou salvar. Quando eu digo assim, está morto, Jesus fala assim, não está morto, eu farei ressuscitar. Obrigado. Eu vou fazer ressuscitar. Está morto, não tem mais jeito. Quando o ser humano olha para outro e fala assim, esse aí não tem jeito mais, né, irmão? Não tem jeito mais. Aí Jesus fala, coloca de pé e fala assim, tem jeito sim, porque o que importa é o que eu vejo. Você está falando que está pobre, mas eu estou vendo que você está rico. E é isso que importa, é o que ele vê, é o que ele fala. Ele é o amém, a última palavra é ele que dá, não é eu nem você, não é o médico. O médico diz, não tem mais condições, pode chamar a família e despedir. Aí ele vem e cura. Por quê? Porque é ele que dá a última palavra. O que vale é a visão dele, é o pensamento dele, é a palavra dele, é o entendimento dele. Quantas pessoas, talvez, no mundo todo, muitos não deram nada. E aí, de repente, o Senhor levanta e coloca num alto lugar. Por quê? Porque é ele que faz. Quando ele está dizendo assim, você está dizendo que é pobre, mas eu estou te vendo como rico. Porque os meus pensamentos são muito mais altos. Os meus mas são muito mais altos, assim como o céu está distante da terra. Assim são os meus pensamentos diferentes de você. Então não dê nada para o perdido, porque é a palavra dele que importa. Talvez você está olhando e está falando bem assim. Não tem jeito. Talvez você está olhando e está falando assim, é pobre. E Jesus está falando, não, eu estou vendo, ele é rico. É muito rico. Nós precisamos dar crédito ao que Jesus diz. O que Jesus diz é importante. E também tem o outro lado, né? Talvez alguém está dizendo assim, eu estou rico, estou sossegado, tem necessidade de nada, não preciso de ajuda de ninguém, não dependo de ninguém, não depende de igreja, não depende de Deus. Aí Deus faz assim, tchau, acabou para você. Porque não é o que eu e você pensamos, é o que Ele pensa. Ele se apresenta como o primeiro e último. Início e fim, alfa e ômega. Então, Ele está dizendo assim, eu sei da sua pobreza, mas eu estou vendo você como rico.
E aí, verso 10. E esse verso 10 aqui em diante aí fica um pouco mais estreito. Que ele diz assim: não temas ou não tenha medo das coisas que vai sofrer. Ele não está dizendo, eu vou te livrar do sofrimento. Por isso que a gente precisa, irmãos, entender tempo e estações. Tem dias, tem momentos que talvez a gente vai orar e Deus vai responder na hora. Tem dias e momentos que talvez a gente vai orar e Deus vai demorar um pouco para responder. Agora tem dias e momentos que a gente vai orar e Deus não vai responder. E não vai te dar explicação porque Ele não respondeu também. Ele está dizendo aqui para eles, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E aí a gente pode assim pensar com um pensamento evangeliquez, o seguinte: se está sofrendo agora, daqui a um pouco melhora. E aí a gente vai lendo, aí você percebe que não melhora, porque ele vai dizer assim: eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passarão por uma tribulação de 10 dias. Para quem ouviu uma mensagem assim, não temas por aquilo que você vai sofrer. Você espera um pouquinho mais para frente um consolo. E aí ele fala assim, não, consolo para você que daqui a pouco o diabo vai tentar vocês, e vocês vão ser lançados na prisão e vão ser provados durante 10 dias. Alguns interpretam esses 10 dias como um número... Irmãos, entendam uma coisa, é tudo interpretação que eu estou falando. Pode ser como pode não ser. Mas alguns interpretam esse número 10 como algo pleno, ou seja, a tribulação que eles iam viver de qualquer forma. Do início ao fim. Vai acontecer. E se a gente for seguindo o texto, você vai perceber que aconteceu. E aí, porque qual que é a mensagem de consolo, entre aspas, aqui? Seja fiel até a morte. Ele está dizendo o quê? Vou dar livramento ou é que você vai morrer e seja fiel até a hora que você morrer? Seja fiel até a morte. Morra fiel. Está fácil essa situação aqui, irmãos? Não está fácil, né? Não é fácil para nós. Mas talvez algumas coisas na nossa vida, Deus não vai responder sim para nós. E eu até, às vezes até dá um pouquinho de vergonha de falar isso, porque se a gente for olhar qual era o contexto da mensagem aqui, era uma igreja de mártires, eles iam morrer de verdade. Aqui a cabeça ia rolar. Aqui eles iam ser lançados no Coliseu, junto com as crianças, os filhos. Eles iam ser passado sangue neles para o animal sentir mais cheiro, e eles iam ver os filhos sendo comidos vivos. Aqui o contexto é 100% sobre o que está falando mesmo. Seja fiel até a morte. Existe um número que mais ou menos 5 milhões de pessoas naquele tempo morreram por viés do mártir. É um número aproximado. Imagine isso, irmãos. Morreram, não é morreu espiritual, morrido. Morreu enforcado, morreu decapitado, por amor à mensagem de Cristo. Seja fiel até a morte. Então, o que dá às vezes vergonha? Porque às vezes a gente está na aprovaçãozinha que comparada a deles, dá vergonha ou não dá, irmão? Eu não vou falar de vocês porque eu não conheço os irmãos, mas dá vergonha o quanto eu sou frouxo. De mim eu posso falar, porque eu sei quem eu sou. Como que não dá vergonha? Porque a Bíblia diz que quando nós chegarmos diante do Senhor, que a recompensa vai ser galardão. Irmãos, a coroa desses camaradas aí vai estar bonita. Nossa, só Deus, hein?
Meu pai até falava assim, às vezes, talvez a gente chegue no céu só com o arame da coroa. Hoje nós não vamos ter, provavelmente, pode acontecer, mas provavelmente no país que nós vivemos, no texto que nós vivemos, provavelmente, pode acontecer, mas provavelmente não vai acontecer morte por causa do cristianismo. Talvez a gente não viva isso, nunca. Só que, proporcionalmente, nós temos algo a ser passado também, como igreja do Senhor. Talvez você vai chegar no céu lá, Tominho, você não vai poder falar assim, eu entreguei a minha vida e cortei a minha cabeça e eu vi a minha esposa sendo crucificada. Talvez você não vai falar isso. Mas existe uma porção que Deus depositou sobre a tua vida que você tem que ser fiel nela. Sobre a vida da irmã existe uma porção. E dentro dessa porção, a gente precisa ser fiel. Proporcionalmente, talvez não é igual a deles, mas existe algo que a gente precisa ser fiel. Não é verdade? Qual que era a função antes do cristão, entre aspas, função? As pessoas saíam pregar o evangelho nas ruas, nas praças, e morriam por causa disso. A nossa qual é? Pensa você, não precisa eu dizer, mas pensa qual é. Nosso contexto de Japão, por exemplo. Como nós nos mantemos fiel àquilo que Deus nos deu? Talvez você vai chegar lá com a cicatriz de um açoite nas costas. Mas sobre a sua vida foi depositado algo para você viver aqui na terra e mostrar a fidelidade a Deus em cima disso. Talvez a nossa fidelidade seja apenas vir à igreja e nos manter firme a uma instituição religiosa que está aberta aqui como porta da pregação do evangelho. Quando eu me mantenho fiel, por exemplo, no dízimo, eu estou dando o meu dízimo ali fiel a Deus. Talvez se fosse falar, a gente pode pensar assim, mas é só dinheiro. Não, não é só dinheiro. Está mantendo um lugar onde a pregação do evangelho está sendo um ponto de pregação. Um lugar de referência onde as pessoas, no momento que estiverem precisando, vão falar assim, tem uma igreja em osso. Conheci um pastor. E vou lá. Por quê? Porque você está mantendo aqui. Talvez a sua parte seja essa. Talvez a sua parte seja manter esse lugar, o ambiente. Quando eu cheguei aqui, estava o irmão aqui na porta. Zelo, cuidado. Eu estou me mantendo fiel àquilo que Deus me deu. Talvez o meu galardão virá disso, porque hoje eu não vou morrer mais açoitado, nem decapitado. O meu galardão vai vir da fidelidade a Deus. Talvez a irmã Rose foi lá cuidar das crianças. Irmãos, eu digo sempre isso, cuidar das crianças talvez seja um dos maiores ministérios que tem, porque é uma geração que está vindo sem conhecer a Deus. Ela não vai ter o galardão de uma pessoa que foi açoitada, mas de uma pessoa que discipulou outras. E diante de Deus, só Ele sabe como que vai ser recompensado isso. Então Ele está dizendo, seja fiel até a morte. E ser fiel até a morte o quê? É renunciar à sua própria vida. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê, irmãos? Quem quer seguir após Jesus? Deixa a sua própria vida, se esvazia de você. E é tão difícil, irmão, cada dia está mais difícil da gente se esvaziar da gente, né? A gente anda tão cheio, tão cheio. Mas essa é a porção que está sobre nós nesse tempo. Talvez os irmãos cuidam da mesa de som, falam assim, não, mas é só cuidar da mesa de som. Mas não é só cuidar da mesa de som. Você está cooperando para que uma instituição funcione. E essa instituição ela tem um papel de representar a pregação do evangelho aqui na cidade de Osso. Ser fiel até a morte. No que foi que Deus nos chamou para ser fiel até a morte? Ninguém vai ser decapitado, mas no que foi que Ele chamou nós para sermos fiéis até a morte? O que é que o Senhor nos chamou para fazer? Que nós devemos nos manter fiéis. Existe uma porção sobre a nossa vida. Filipenses 3,13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havendo alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Nós fomos vocacionados para algo. Eu prossigo para o alvo. Eu sou fiel até a morte, pelo prêmio da vocação pela qual eu fui chamado. E aí ele diz, para encerrar, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esse é o maior prêmio que nós vamos receber com certeza, né? Às vezes nós não valorizamos muito esse. Às vezes nossos olhos estão mais nas coisas terrenas. Mas talvez, eu não sei se dá para usar essa palavra. Quando chegar no céu eu vou me arrepender, porque eu não sei se vai caber isso. Mas se a gente for ver a parábola dos talentos, a questão do galardão, você vai perceber que talvez alguns, mais do que os outros, vão receber por sua renúncia e por sua entrega. Eu não sei se lá vai caber arrependimento, né? De você falar assim, poxa vida, eu deveria ter feito mais, né? Estou salvo, mas poderia ter feito mais. Estou salvo, mas poderia ter servido mais. Estou salvo, mas eu poderia ter pregado mais. Estou salvo, mas eu poderia ter amado mais. Então a gente está num tempo agora de fazer isso, de nós sermos fiéis a Deus naquilo que Ele nos chamou. Ser fiel até a morte. E eu queria encerrar, o pastor falou para mim até 10h30, mas eu já vou encerrar. Os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Hiro Onoda? Alguém já ouviu falar dele? Ninguém? Hiro Onoda, ele foi um soldado japonês que ele serviu na Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1945, né? E esse homem, ele foi designado para uma tarefa específica, que era... ele foi enviado para uma ilha das Filipinas, né? E ele tinha o papel ali de cuidar de um território, e esse território, se eu não me engano, era acesso de guerra naquele tempo. Então, ele fazendo aquele papel, ele evitaria muitas coisas. Ele foi com um grupo de soldados, mas ele era o representante principal. E quando foi dado essa carta a ele, para que ele fosse fazer esse trabalho, isso bem no início da guerra, se eu não me engano, foi em dezembro de 1974, bem no início. E aí ele foi, e nessa carta que eles deram para ele que ele fosse fazer esse trabalho, estava escrito assim: se passar 3 anos, e você precisar ficar lá, fique os 3 anos. Mas quando acabar os 3 anos, a gente vai te buscar. Se passar 5 anos, fica lá, fazendo o que eu falei para você fazer. O papel dele era se manter firme, e tanto o superior dele disse assim: resista até o fim, não se entregue e não se renda. E aí esse homem foi para lá. Quando foi em outubro de 1975, começou a vir as notícias de que a guerra tinha acabado. Ele ouviu, a história diz que, ele tem até um livro, ele ouviu gritos, diz que a história tinha acabado, e ele entendeu que era uma armadilha. Ele falou assim: não, o Japão não pode ter perdido a guerra tão rápido assim, e ele não fazia nada, não fazia ideia do que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki. E aí ele achou que era uma armadilha e falou: não, a gente vai ficar se manter aqui, e a gente não vai sair desse lugar, porque a palavra que está sobre nós, fique até quando eu for te buscar. Passar 3 anos, fica aí. Passou 5 anos, fica aí. E aí foi passando os tempos, foi passando os anos. 17 anos depois, esse homem estava na selva, ainda. Depois vocês podem procurar, Hiro Onoda é o nome dele. Ele estava na selva, esperando a ordem do comandante dele, dizendo que a guerra tinha acabado. E aí, nessa época, começou a sobrevoar os aviões japoneses, lançando sobre as selvas na Filipina, porque não era só ele, existia muito mais soldados. Então eles lançavam panfletos e jornais do dia para dizer que acabou a guerra. E aí, ele vendo aquilo, ele ainda continuava acreditando que a guerra não tinha acabado. 17 anos depois, irmãos. E aí, no final, eles estavam em 4, 2 desses acabaram acreditando e foram embora, e ficaram 2. Um desses que estava com ele acabou se envolvendo numa briga, parece com um soldado filipino, e morreu.
nem era um soldado, acho que era um policial filipino, por algum motivo. E acaba que ele ficou sozinho, passaram 29 anos. E esse homem ainda acreditava na palavra que o comandante dele tinha dado. Fica aí. Se você ficar 3 anos e eu não for te buscar, você fica 5. Se eu não ficar 5, eu vou te buscar. A hora que acabar, eu vou te buscar. A confiança dele era nisso. Aí aconteceu que bem nessa época, dos 29 para 30 anos, tinha um jovem aí, que na história não se especifica bem quem é, mas que ele estava andando o mundo todo, ele queria andar o mundo todo e acabou indo nessa selva. E encontrou o Hironoda, e ele acabou conhecendo a história e disse para ele, falou assim, ó, a guerra acabou. Só que ele, por orgulho, falou assim, não, eu não vou agora pegar um jovem, sair daqui e voltar para lá. E ele continuou ali, parece que esse jovem veio até o Japão, encontrou esse comandante dele, que havia dado essa ordem para ele. Esse comandante, na época, já era um senhor idoso, que trabalhava numa livraria, aposentado. E aí convenceu a ele ir até o lugar onde o Hironoda estava, e ele chegou lá e disse, ó, a guerra acabou. E aí ele ficou a história diz que ele ficou um pouco chateado com isso, mas voltou para o Japão. O governo japonês deu para ele o que era equivalente a 30 anos de salário. Aí disse que ele foi para o Brasil, comprou uma chácara no Brasil, escreveu um livro, tem esse livro, Os Meus 30 Anos de Guerra, Hironoda. Escreveu um livro, depois, em 1984, se eu não estou enganado, ele volta ao Japão, abre uma escola de técnicas especiais, né, de sobrevivência. Aí, um pouquinho mais para frente, ele volta, faz uma doação de, não sei se $10 mil para as escolas na Filipina, e ele termina a vida dizendo uma frase: um homem nunca deveria desistir. Um homem nunca deveria desistir. Ele ouviu uma palavra de um homem que era superior a ele e se manteve firme nessa palavra até o final. Ele gastou a vida dele inteira acreditando que a palavra que aquele homem disse, que quando acabasse ele voltaria para buscar, e de outra forma ele não iria, ele ficou esperando. Então eu queria hoje encerrar essa meditação com os irmãos, lembrando que a igreja de Esmirna foi exemplo como esse homem também. E a Bíblia diz que eles foram fiéis até a morte. Hoje, se você dar um Google lá e colocar Esmirna, talvez, não sei se por acaso, é claro que quando a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, você vai permanecer, aí tem uma mensagem espiritual, mas por algum motivo, de todas as outras, Esmirna ainda existe até hoje. E se você der um Google lá, é uma cidade muito linda, de praias bonitas e um lugar muito bonito. E sobre aquela cidade existia uma palavra: eu não vou te dar livramento nessa terra. Só que você nunca vai ver a segunda morte. Você nunca vai passar pela segunda morte. Permaneça firme, ser fiel até a morte aqui. Mantenha-se em pé. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui hoje, seja pequenininha a palavra, ou seja grande, Deus nos deu uma palavra. Talvez Ele deu de forma audível, falou com você. Talvez Ele usou alguém para falar com você. E talvez essa palavra está registrada dentro de você, sem que ninguém falasse, mas o Espírito Santo falou com você. Que existe algo que Ele colocou, uma porção para você fazer aqui, nesse tempo que você está vivendo na terra, na cidade de Josso, em Mitsukai, em Baraquém, na igreja de Josso, dentro da sua casa, na sua família. Talvez o Senhor falou assim: vai ser assim, eu não vou te dar livramento. Talvez você vai viver um tempo todo assim, e você não está entendendo que vai ser assim. Mas seja fiel até a morte, porque muito mais que uma recompensa na terra, eu tenho uma recompensa no céu para você. Muito mais, muito maior. Então que nós possamos, assim como a igreja de Esmirna, assim como as igrejas que foram fiel, Filadélfia, que nós possamos nos manter fiel ao Senhor. Num tempo em que as pessoas não querem se manter fiel ao Senhor. Num tempo em que as pessoas estão procurando seus próprios interesses. Num tempo em que muitas pessoas estão desistindo. Às vezes, irmãos, o cuidado que Deus nos deu é o casamento. Muita gente está desistindo. Às vezes não é fácil para ninguém.
Às vezes o cuidado que Deus nos deu é um filho que falou assim, cuida desse aqui, porque é uma herança minha, cuida dele até o fim. Talvez você não vai ver muitas coisas grandes, mas o Senhor te deu um teu filho para você cuidar e para educar nos caminhos do Senhor. E essa é a porção que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez o Senhor colocou você para ser um companheiro aqui na igreja de Josso. Ser um companheiro, amigo fiel. Não um crítico da obra, mas um companheiro, uma pessoa que abraça e fala, vamos junto. Eu estou aqui para servir, para me doar. Aí a gente fala assim, mas por que ser eu? Não sei, Ele escolheu, Ele é soberano, Ele é o primeiro e o último, Ele faz o que Ele quer. E eu vou cumprir aquilo que Ele chamou eu para fazer, até que Ele venha. Se passar 5 dias eu fico, se passar 10 dias eu fico, se passar 1 ano eu fico, se passar 30 anos dessa forma eu fico, me mantendo firme e esperando a volta dEle. Para que o dia que Ele olhar para mim e falar assim, entra para o meu reino, servo bom e fiel. Entra para o descanso agora. Talvez a gente fale, mas não vale a pena. Olha para o espelho, irmãos. A gente olhar para o espelho, a gente percebe que o tempo está passando. E que rapidamente a vida passa. E o que vai valer a pena é o que nós depositamos em Deus. É a forma que nós nos mantemos fiel a Deus, não aos homens. Não à religião, não à instituição religiosa, não a um padrão humano e terreno e carnal, mas a Deus. Aí fala assim, mas eu não recebo recompensa na terra dos homens, não importa. Nossa recompensa está em Deus, está no céu. O nosso depósito é no Senhor. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar firme, vale a pena se manter, vale a pena orar. Talvez a resposta não venha, mas vale a pena orar. Sem resposta, sim, vale a pena orar. Eu estou orando há tanto tempo e não tem resposta. Vale a pena. Porque a oração não é no Marcelo, a oração é em Deus. E Deus é perfeito, Deus não deve para ninguém. Tudo que nós depositamos nele vai produzir frutos e nós vamos colher aqui ou na eternidade. Nós temos uma porção dentro de nós que o Senhor deu. O Senhor nos deu uma porção. O Senhor nos deu uma terra para cuidar. Oh, irmãos, Deus está falando conosco hoje aqui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem uma porção sobre a nossa vida. Cuida daquilo que Deus te deu, ainda que pareça pequeno, cuida. Cuida daquilo que Deus te deu. E se não for para cuidar, às vezes é só para resistir. Você está ali e fala assim, eu estou resistindo, eu estou firme, eu estou me mantendo fiel. Continua resistindo. Aí você fala assim, todo mundo recebe. Todo mundo tem resposta de oração, eu não. Às vezes Deus te chama para ser provado nessa área. E vai te dar algo melhor do que você imagina. Mas resista, permaneça fiel, ser fiel até a morte. Não vai ter açoites. Não vai ter cabeça cortada. Mas existe uma porção, certamente, sobre a minha e sobre a sua vida, para nós nos mantermos fiéis sobre ela. E a recompensa não vem de homens, irmão. Não é de homens, a recompensa vem de Deus. Então, o primeiro e o último, eu conheço as tuas obras. Olha, isso é muito importante a gente guardar hoje aqui. O Senhor diz para nós, eu conheço as tuas obras. Pode ser que as pessoas estão dizendo um monte de coisa, mas eu conheço as tuas obras. Pode ser que ninguém valorize o que você faça, mas eu conheço as tuas obras. Talvez ninguém aplauda você, mas eu conheço as tuas obras. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos colocar de pé?